Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia, por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Me convide para o almoço. Ele se convidou sozinho. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, primeiro uma notícia histórica. Zaqueu fala que vai devolver 4 vezes aquilo que ele roubou, não é? E que era propina. Era usurpação, Porque a lei romana impunha, não é como aqui que devolve o que roubou, ou menos. Tinha que devolver 4 vezes mais. Então não era pouca coisa. Mas o mais importante, eu vou perguntar para as crianças que tem aqui: vocês estão no catecismo ou não? Está. Como é que é o catecismo de vocês agora? Não sei, vou contar como era na minha época, quando eu era criança. Primeira coisa do catecismo, que é a segunda leitura, onde fala quem é Jesus Cristo. Que não adianta. Se você não conhece uma pessoa, você não pode amar aquela pessoa. Tá bom que agora tudo é virtual, mas tá bom. Mas Deus não é virtual, Deus é real. Não é virtual, não. Entendeu? Então a primeira pergunta era: quem nos criou? Estou falando isso quando eu era criança, então acho que vocês crianças dá para entender, não é? Quem é que nos criou? Vocês me podem responder? Deus. Deus nos criou, era a primeira pergunta. Agora, a segunda: por que Deus nos criou? Não sabe? Quem de vocês tem os pais aqui? Vamos fazer junto com os pais. Tem alguém aqui com os pais? Você é a mãe? Então, por que você deu a vida às suas crianças? Não. Você, como pessoa humana só. Vamos deixar. Para você gerar uma vida, porque a vida acho que é uma boa coisa, não é? Para participar, isso todos os pais, se geram os filhos para participar da vida que a gente tem. E talvez até melhor, não é? Está muito simples, não é? Então, por que Deus? Aqui entra a paternidade de Deus. Porque a paternidade, a maternidade humana é praticamente uma fagulha do imenso amor de Deus.
Então, se vocês pais têm amor aos filhos, Ele que colocou, até os bichos têm amor aos filhotes, até que eles se envolvem e vão embora, não é? Então, esta é uma fagulha em comparação ao incêndio que é o amor de Deus. Aí começa um pouquinho a descoberta daquilo que é Deus. Então Ele nos criou para quê? Para participarmos não somente da vida dos pais da terra, que vocês oferecem aos filhos que vocês têm. A casa, os bens, o trabalho, o carinho, o amor. É aquilo, não tem mais nada do que isso. E Deus nos criou para nós participarmos da vida dele. Repito, se o amor humano, que é grande, eu penso nesse instante a meus pais, que criaram 10 filhos. Depois cada um reflita, cada um na sua casa, na sua posição. 10 filhos. Emigraram, isto, aquilo, para criar os filhos. E analfabeta que meu pai era, conseguiu fazer estudar todos os filhos. Grande amor. Que a gente não via. Eu penso em vocês como pais, o sacrifício que fizeram para os filhos. Também. Repito, se essa é uma fagulha, em comparação ao imenso amor de Deus, o que não deve ser o amor de Deus? É que nós não compreendemos. Porque nós somos tão chatos e materialistas que pensamos só nos bens materiais. E nós não pensamos nos bens espirituais. O erro está tudo aqui. Muitos daquilo que a gente chama de pecado é erro de ignorância. Não é maldade, é erro de ignorância. Porque nós não conhecemos o valor. Quer ver uma comparação? Se vocês dão a uma criança um brinquedo, ele coloca 1 milhão em notas, até em dólares, vamos, nas mãos da criança, o que a criança vai escolher? Está na cara, não é? Frei, mas que pergunta estúpida, não é? Mas não é tão estúpida assim, não. Porque a criança só entende do brinquedo. E nós só entendemos da matéria. Vamos levar um pouquinho mais alto. Que já outras vezes eu falei, porque estou falando um pouquinho mais assim para as crianças entenderem um porquê também. Quem de vocês, criança, gosta de Fórmula 1, de corrida de carro? Alguém gosta de corrida de carro? Não. Gosta de corrida de carro? Está aí. Vocês ouviram falar de Schumacher? Já. 300 por hora. 350 por hora, não é? O corpo do Schumacher, estou fazendo um exemplo, coitadinho, ele está lá doente. O corpo do Schumacher, físico, igualzinho. Não mudou em nada. O que dava a possibilidade de ele correr aquela velocidade? Eu corro, mas não tanto assim, vou me espatifar. Eu vou me espatifar aquela velocidade. Entendeu? Eu vou bater o carro. O que dava a possibilidade dele correr? Mas a habilidade das mãos ou da cabeça?
A gente enxerga a inteligência? Quantos cuidamos da inteligência mais do que do corpo? Poucos. Quem foi professora sabe que é muito melhor empinar pipa do que pegar um livro, não é? Estou compreendendo a grandiosidade do anúncio da religião, como ela é prática, como ela é real. Ela nos obriga a meditar um pouquinho mais nos valores do ser humano. Então, vê que a inteligência, vou fazer mais uma comparação, repito, alguns que já vieram mais na missa sabem, mas como tem muita gente nova. Um dia tinha um médico que se dizia ateu. Sabe o que é ateu? Aquele que fala que não acredita em Deus. Que Deus não existe, porque não se vê, tá. Viu, criança? Então, ele estava fazendo uma cirurgia de coração. E ao lado tinha uma freira, naquela época tinha muitas freiras nos hospitais, que ajudavam na cirurgia. E o médico, para encher o saco da freira, para mexer com ela, irmãzinha, sabe, eu abri muito o coração de gente e nunca encontrei a tal de alma que vocês apreciam muito. A freira, que não era boba, falou: doutor, tem razão, ele não vai encontrar. Que seria então que não existe. Não, doutor, porque eu também assisti muita cirurgia de cérebro e nunca encontrei a tal de inteligência que vocês ateus tanto apreciam. Nunca vi. Mas existe. Existe. Põe um corpo sem inteligência, não serve para nada. Para vocês compreenderem como o materialismo, ele é burro de natureza, vocês sabiam? E a gente luta para ter as coisas. Né? E ele é burro de natureza, porque a matéria não pensa, não ama, não faz nada, é besta. E você não pode dialogar com a matéria. Então você cria ilusões. Aí você rouba, você isso e aquilo, porque para ter coisas. Para ter coisas, para ter uma Lamborghini, para ter casa de 2.000 metros, isso, aquilo e aquilo. E não luta pelos teus bens, porque ninguém pode te roubar a inteligência. Ninguém pode te roubar a alma. Você só entrega a sua inteligência se você quiser. Você só entrega a sua alma se você quiser. Aí começa aquilo que nós chamamos de liberdade. É por isso que Deus parece tão longe da gente, mas Ele está tão perto, e mais perto do que a gente possa imaginar. Por quê? Porque Ele não se apresenta como parte física, Ele se apresenta simplesmente dentro da nossa alma. Como a ciência penetra a inteligência quando você estuda, assim Deus penetra a nossa alma. E como a ciência vivifica a inteligência. Você quer fazer o quê quando crescer, quando estudar? Ainda não decidiu. O que você gostaria, vai? Não vai me dizer que quer ser modelo, não, pelo amor de Deus. Não? De estudo. O que gosta mais na escola? Matemática, história, literatura, o que você... Ciência? Ah, que bom, somos dois, então. Bem, então, é gostoso quando a gente aprende as coisas, não é gostoso? E você aprende as coisas, como é que você estuda? Você abre aqui, enfia o livro dentro do cérebro, ou vocês dois parece que estão falando piadas, mas não é sério. Você abre o livro, ou você fica estudando?
Estudando, colocando, veja bem. É uma química. O estudo é uma química. Entre a nossa inteligência, que é uma coisa espiritual, e a ciência que está naquele livro. Isto faz crescer a gente. E se, veja bem, pela nossa inteligência, nós pudéssemos estudar, sempre, agora já estou velho, com 16, 17 anos, eu chegava a decorar até 100 versos por hora. 60, 70 era a média. Se eu pudesse ficar naquela idade por 1000 anos, quantas coisas eu não aprenderia? E a inteligência seria infinita. E poderia aprender, o que eu quero dizer isso, que teria a possibilidade de aprender todas as ciências do mundo. E a inteligência nunca se esgotaria. Sempre haveria mais espaço para que outra ciência pudesse entrar dentro de mim. Agora, se nós temos uma alma que é superior à inteligência, o que pode preencher a alma? Aqui que chegamos à conclusão. A ciência? Não. Porque a ciência sacia a inteligência. A matéria? Não. Porque já falei, matéria é burra. Ela não raciocina, não pensa isso e aquilo. O corpo? Não. A comida? Não. A roupa? Não. Mesmo que mude de moda, que antigamente de calça rasgada ninguém saía, era vergonhoso. Agora compra calça rasgada porque é de moda e paga mais caro, não é? Não. Entendeu? Para ver como é que muda. Então nada de tudo isso aqui pode preencher a alma. E quem que pode preencher a alma? Deus. Só. Porque só Ele é infinito. E aí concluo. Uma grande frase de um grande homem, um dos mais inteligentes que a gente conhece na vida, Santo Agostinho. Fizeste-nos para vós, ó Deus. Esse é para concluir por que Deus nos criou. Fiz tudo um giro para chegar aqui, não? Deus nos criou para Ele. Porque só Ele pode saciar a nossa alma. Nada de tudo que existe, mesmo que cheguemos a possuir todos os bens da terra, mesmo que não chegarmos a ter uma vida com saúde, sem nenhuma doença, por 200, 300, 400 anos, põe os anos que vocês quiserem, nunca o ser humano será saciado. Porque possuímos uma alma. E somente Deus se pode saciar a nossa alma, que é infinito. Nunca esquece, viu, criançada? Que se a ciência nunca vai preencher a nossa inteligência, se pudermos, nunca pode dizer basta. Sempre você pode estudar. Deve ter as condições, lógico, etc. Deve ter a idade. Mas sempre pode. Imagina Deus. Então essa é a finalidade. Porque Deus nos criou. E quem que nos une a Deus? Quem que uniu a criatura humana a Deus? Deus se fez homem. Por isso que a religiosidade não é uma coisa qualquer, tem um nome. Uma pessoa. Por isso que não é virtual, é real. Jesus Cristo. E porque naquela pessoa Deus se uniu à humanidade. Por isso que a gente se prepara, para vocês que estão no catecismo, a receber Ele na Eucaristia, na hóstia.
porque ele verdadeiramente está na hóstia. E se a nossa alma estiver pura, ela entra no infinito da nossa alma. Entra no infinito da nossa alma e a gente começa a experimentar aquilo que é Deus, que vale mais do que o pai, mais do que a mãe, por aquilo que parece. Deus vale mais do que o pai, mais do que a mãe, mais do que os filhos. Isso dói ao coração dos pais, não é? Mas é assim. E mais do que todos os bens. Fizeste-nos para vós, ó Deus, e o nosso coração estará inquieto até que não repousar em vós. Só uma coisa para vocês, crianças. Tem muitos drogados no mundo de hoje. Tem muita droga, não é? E vai aumentar mais. O meu amigo que é padre, agora está com Alzheimer, coitado, não lembra mais ninguém. Ele fundou a segunda casa de recuperação de drogados em Santo André, em 78. Segunda no Brasil. Quantas casas tem agora? E é uma doença que está se alastrando. E você sabe por quê? Não. Não é culpa dos traficantes, não. Eu vou acusar os pais e acusar vocês, crianças, para refletirem. Porque estão pensando que vocês, crianças, serão felizes se tiverem muita coisa. E a matéria cansa. A matéria não satisfaz. E a droga dá uma sensação de infinito. Uma sensação de imenso. A droga, além de viciar depois, que você vê condicionado, lógico, é indiretamente uma busca de Deus. Indiretamente. Analise bem, pense bem. É a praga que vai se alastrar cada vez mais no mundo materialista, que quis fazer da matéria o centro da civilização. Só se fala de economia, só se fala de economia. Gente precisa muito pouco para viver bem. Precisa muito pouco para viver bem. Precisa pouca roupa para se vestir. Não precisa carro de luxo para andar. E aí por diante, prestemos atenção. Aí entra aquilo que é a nossa fé, que não é uma fé simples, para Deus me faz os favores, não. É uma fé verdadeira naquele que trouxe a vida de Deus à terra e que vai saciar a sede do coração de cada um de nós. Creio em Deus Pai,